Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo eu tô gravando no mesmo dia de um vídeo anterior que vocês estão vendo aí, né? Por isso que estou aqui no mesmo lugar, com a mesma roupa. Então aproveitei e já resolvi gravar esse vídeo também. Então, gente, vim trazer assim uma reflexão assim bem rápida, sabe? Algo que aconteceu na época que eu tava no Instagram e que eu tava bem ativa lá e mostrando minha vida em todos os dias, sabe? O tempo todo, sempre bombardeando as pessoas com vários e vários stories da minha vida, como se alguém se importasse com isso. Mas a gente sempre acha que alguém se importa, né? A gente sempre quer mostrar o que a gente tá vivendo para as outras pessoas. Então vamos lá. E nessa época eu mostrava exatamente tudo e não percebia que isso ia me fazendo mal de alguma forma. E eu não percebia, né, o mal que isso fazia pra mim mesmo, né, porque eu só queria mostrar. E o que eu tô querendo dizer com isso, você já vai entender. Não exponha sua vida para as outras pessoas. E eu mostrava tudo o tempo todo e sempre tinha alguém perguntando coisas que não eram pra ser perguntadas, sabe? Mas eu não entendia e tava sempre respondendo as perguntas, né? Sempre perguntando coisas como: você trabalha com o quê? Como conheceu seu namorado? Isso e aquilo, seu quarto é muito pequeno, não sei o quê. Sabe? Coisas que eu não entendia, mas eu tava sempre mostrando e respondendo as perguntas. Então, quando eu viajei pro Juazeiro do Norte, eu resolvi gravar a viagem inteirinha. Eu não aproveitei nada porque eu queria mostrar a minha viagem maravilhosa. Então eu gravei stories. Acho que eu gravei uns 30 stories por dia. Era story o tempo todo gravando. Porque a gente acha que as pessoas se importam com a gente e a gente quer mostrar que a gente tá vivendo, né? Porque se a gente não tirar foto e postar, não valeu de nada a viagem, não é? Não é assim que a gente fazia? Não é assim que funciona? Pois é, assim eu fazia. Então eu fiz. E eu ia viajar para uma cidade do Ceará. E registrei isso tudo nos stories. Eu viajei. E tinha um lugar nessa cidade, Santana do Cariri, eu acho que era o nome da cidade, que eu queria muito conhecer. Eu tava desejando muito. Tava tudo certo para eu conhecer, gente. Tudo certo. Eu postei nos stories e faltava mais ou menos uns 15 minutos pra eu ir até a cidade, né? Eu já tava na cidade, faltavam uns 15 minutos pra eu chegar nesse local. E eu postei nos stories dizendo que eu ia pra esse local, que eu tava muito feliz, não sei o que. Ia ser um sonho realizado. Gente, por incrível que pareça, 15 minutos depois que eu postei esse story, o motorista cancelou a viagem. Eu não acreditei. Eu fiz: como assim? Não pode ser, tava tudo certo. Só que tudo bem pra mim, né? A gente voltou, eu voltei muito triste. Aí no dia seguinte, eu fui pra um lugar maravilhoso. No Horto, filmei tudo, gente. E tava postando em tempo real. E postando, e tirando foto e postando. Gente... Uns 20 minutos depois que eu postei os stories mostrando o lugar maravilhoso que eu tava, eu passei muito mal. Eu passei mal e machuquei o meu dedo de um jeito que eu precisei ir ao médico. Eu passei meses com esse dedo machucado. Fiz assim: como assim? Gente, eu fiquei tão mal que eu tive febre. Eu quase desmaiei no lugar onde no horto, um caminho que eu tava mostrando maravilhoso. Quase desmaiei. Passei o dia todo mal, mas eu continuava mostrando, sabe? Continuava mostrando as coisas. E detalhe, eu não fiquei bem. Eu passei o resto da viagem toda doente. E pra mim tava tudo bem, né? Ok, aconteceu isso. Só que nunca tinha acontecido uma coisa dessa, sabe? Porque eu nunca tinha mostrado uma viagem. E nesse dia que eu mostrei a minha viagem, as coisas começaram a dar errado, do início ao fim. Então, desde que eu comecei a registrar a minha viagem, coisas sempre estavam acontecendo. Sempre acontecia uma coisinha aqui, outra ali. Só que
em momento nenhum eu parei pra pensar, tô expondo a minha vida e começou a acontecer essas coisas, mas não, tá tudo certo. Isso tá acontecendo simplesmente porque tem que acontecer. Do nada, a minha viagem é cancelada, porque eu mostrei 15 minutos antes pra onde é que eu ia, né? Tava muito feliz e mostrei o lugar que eu estava vivendo, algo maravilhoso, e de repente fiquei doente a viagem inteira, a ponto de eu não aguentar ficar em pé. Eu fiquei assim, quando foi depois eu parei pra pensar e fui ver algumas coisas que aconteceram comigo por estar mostrando e com algumas pessoas que eu conheço por estar mostrando coisas incríveis que estavam vivendo. E eu entendi ali porque eu vi também outras pessoas relatando. Isso acontece porque quantas vezes eu postei algo incrível e assim que eu postei, de repente, uma coisa ruim acontecia. Aí você pode dizer assim, isso não acontece. Gente, isso é energia. Às vezes as pessoas mandam energia pra gente. E sim, isso pode acontecer. Às vezes a gente acha que não, também queria acreditar que não. Mas quando eu analisei a viagem e algumas outras coisas que eu vivi, que eu mostrei, fiz questão de mostrar, quando eu mostrava, imediatamente coisas ruins aconteciam. Aconteceu em outra viagem também, que eu resolvi mostrar, né? Que eu tava muito bem, feliz. Tava numa praia, postei a foto. Em seguida, eu tive um final, assim, de viagem terrível. Foi imediato. Tipo, foi questão de 10 minutos. A viagem que tava perfeita, tava se transformando numa tragédia. Mas isso me serviu de lição. Então é isso que eu quero dizer pra você. Toma cuidado. Não expõe tanto a tua vida. Porque não é todas as pessoas que tá te assistindo que realmente gostam de você. Tipo, eu não tinha parado pra pensar nisso até quando eu vi tudo que aconteceu de errado nessa viagem e em outras também que eu fiz. Sempre a viagem tava perfeita até eu postar. Quando eu postava, tudo começava a dar errado. Você não já parou pra pensar que isso não aconteceu também com você? Tava tudo indo muito bem com você e você postou alguma coisa que você tava vivendo muito incrível e de repente aquilo que parecia um sonho se transformou num pesadelo. Pois é, eu comecei a pensar quando eu vi algumas pessoas falando a respeito. E eu quero falar isso pra você, o tão óbvio, né? O tão clichê. Viva a sua vida em off. Não mostre tanto a sua vida, as coisas, os seus sonhos. Não compartilhe os seus sonhos antes deles se realizarem. Acho que também nem precisa compartilhar depois que se realizar, se você não quiser, não é? Porque às vezes quando a gente compartilha aquilo antes de se realizar, muitas vezes acaba nem acontecendo. Porque tava tudo certo, a gente compartilhou e já é. Você deve compartilhar as coisas com as pessoas que amam você, que se importam realmente com você. Porque a gente sabe que nem todo mundo que está à nossa volta se importa com a gente. Às vezes só é fofoca mesmo, só querem saber da nossa vida, se manter informado. E eu só percebi isso tarde demais, né? Percebi tarde demais, a ponto de ter uma viagem totalmente desastrosa por expor demais a minha vida. Eu não aproveitei nada porque eu queria mostrar para as pessoas. O meu intuito não era fazer inveja para ninguém. Se caso tu esteja pensando, tá querendo fazer inveja. Não. Eu queria mostrar a cidade a ponto de, na minha mente, eu pensava assim, eu vou mostrar e a pessoa vai se sentir como se estivesse na cidade. Mas foi um erro meu, né? Acabei pagando muito caro porque deu tudo errado. Fiz compras erradíssimas, sabe? Compras que parecia ser um sonho quando chegou em casa. Gente, nenhuma das compras... Tipo, só uma compra que eu fiz que funcionou. Porque nesse dia que eu fui até as compras, porque eu mostrei até eu indo fazer compras, deu tudo errado, gente. Tudo errado. O pior de tudo foi eu ter ficado doente e não ter conhecido o lugar dos meus sonhos, né? Não conheci porque eu quis expor, eu quis mostrar, eu quis dividir a minha vida com pessoas que nem se importavam comigo. E hoje eu entendo muito bem isso. Eu sei o que deve ser mostrado e sei o que não se deve. Porque tem coisas que você só deve partilhar com quem se importa com você. A gente tem que entender isso. Porque coisas acontecem quando a gente tá em silêncio ali, sabe? As pessoas não estão sabendo de nada. As pessoas não podem estragar o que elas não sabem. O que elas não veem que tá acontecendo.
Então hoje em dia eu sou assim bem mais reservada, sabe? E eu sei o que eu devo e o que eu não devo. Então os seus planos, os seus sonhos, você deve guardar pra você e pras pessoas que você sabe que se importam. Então, o conselho que eu te dou é não conta teus sonhos antes deles acontecerem, porque tem grande chance de não acontecer se você contar. Parece mentira, mas pode acreditar. Eu sei muito bem como é, porque todos que eu contei, nenhum aconteceu, nenhum. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, é só um. Não expõe a tua vida. Não é só na rede social não, tá? Não é só na rede social não que eu tô falando em geral. Porque às vezes você não tem rede social, ou até tem, mas não expõe nada lá. Mas no dia a dia, com a tua vizinhança, com o pessoal do trabalho, com as pessoas que você acha que são seus amigos, você tá expondo tudo e nada dá certo pra você. Então, cuidado, cresça em silêncio. É uma coisa que eu aprendi, sabe? Cresça em silêncio. Não precisa mostrar nada pra ninguém, não. Não precisa, faz tudo no teu tempo, no silêncio, sem que ninguém saiba. Porque assim ninguém vai prejudicar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, deixa um comentário aqui pra mim, né? Vamos conversar um pouquinho? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo.